Parças, o quarto episódio da segunda temporada de Pacificador já está disponível na HBO Max e, dentre outras coisas, duas, claro, chamou muito minha atenção, que é a traição da Harcourt e a origem dos portais quânticos. Vem cá comigo, vamos fazer essa análise completaça. Bora lá. Fala galera, resenha Comics na área. Eu me chamo Gregory e a série do Pacificador tá meio morna, essa é a verdade. Agora, claro, temos ótimas coisas, né? Coisas boas para tirar desse episódio que me chamaram a atenção e que podem ditar não só o ritmo da série, mas também como de todo o DCU. Capricha nesse like, certo? E bora pro vídeo. Tamo junto. A família do Chris. O dilema familiar do Chris ele é muito abordado nessa temporada e com alguns flashbacks a gente consegue ter um pouco mais de noção do quão difícil foi a sua vida, do quão difícil foi o relacionamento afetivo com seu pai e o quão isso impacta o Chris até hoje. É uma temporada mais sobre o Chris do que sobre o Pacificador, até porque ele mal veste traje. E é óbvio que não é só por isso. O fato dele ir e voltar para outra terra, só que querendo ficar lá, né, e gostando de tudo, principalmente de como ele se relaciona com seu pai da outra dimensão, é que faz a gente pensar que aquilo sim é a vida que ele sempre quis. Na nossa terra, ele leva um tapa na cara por intervir numa ação de seu pai quando era criança. E ele já caçava, mesmo sendo tão novo. E são nesses flashbacks que percebemos, né, de fato, o quão difícil foi a sua infância e esse trauma que ele carrega até hoje em busca de afeto. Portais dimensionais. Pronto, e foi explicado de fato a origem do portal dimensional e em forma de flashback, mas de uma maneira muito bem dirigida, já que é uma cena muito forte, pois o dragão branco leva o Chris e seu irmão para caçar. E ao atirar em um animal, eles percebem que se trata de um alienígena que carregava um dispositivo e uma porta à frente. Isso aconteceu 35 anos atrás, ou seja, eles carregam isso consigo há muito tempo. E só agora esse portal ele faz parte narrativa da história e foi explicado de uma forma simples, até porque esse portal ele será a fonte de tudo que acontecerá no DCU, na minha humilde opinião. Red Wild. O Red Wild apareceu há uns episódios, mas eu acho mais conveniente falar dele somente agora, porque de fato ele começa a ter um certo protagonismo ou antagonismo na série. Ele é um personagem que foi criado especificamente para a série e é conhecido como o maior caçador de aves do mundo. Obviamente, para caçar o Eagle, depois que ele passou o cerol para cima dos agentes da Argus. E nesse episódio, ele chega bem perto de matar a águia, só que aos 45 do segundo tempo, o Economus acaba salvando ele. Traição. Quando falamos de traição, nós presumimos logo a infidelidade por parte de um casal. E é o que a gente pensa logo de cara. Só que aqui vai além disso. O Economus ele vive um dilema nessa temporada, né, de ter que trabalhar para Argus e entregar o Chris. Só que ao mesmo tempo ele não quer fazer isso. E isso ele sempre dá um jeito. Pronto, ele sempre dá um jeito de ajudar o Chris. E é claro que já estão desconfiando dele. Então tudo que a Argus vai fazer sobre o Chris, ele tá lá no meio. Seja para vigiar, seja para invadir a casa dele, seja para passar informações, tudo. Tudo o Economus está junto. Mesmo ele não querendo, mas ele tá lá. Só que a Harcourt, ela já vai a contraponto do Economus, né? A gente sabe que ela tá meio sem propósito na vida, já que ela tá sem emprego, sem poder fazer o que ela sabe e o que ela mais ama fazer. E para ter seu emprego de volta, ter sua dignidade ali, né, a sua razão de viver, ela tem que entregar a localização do Chris pro Rick Flag Sir, né? E com certeza isso pode até trazer muitas consequências. E sim, ela trai ele. Embora nessa terra eles não sejam necessariamente um casal, mas aqui ela trai ele e por mais que ela se redima e tenha um plano por trás disso, a maneira com que o Economus fica olhando e julgando ela passa meio que essa vibe. E a gente sente isso ao ver essa cena. Consequências. O Chris chama a Adebayo, né, para ajudá-lo a fugir e mudar o portal de lugar. E aqui ele confessa tudo para ela. A origem do portal, a viagem para outra terra, a morte do pacificador da outra terra. E ela estampa na cara dele que vai ter consequências, as consequências que isso pode causar. Já que além dele viajar para outra terra, ele matou uma pessoa de lá e tomou o seu lugar, né? E se tratando de multiverso, seria óbvio que essas ações gerariam grandes consequências, de fato, vão gerar muitas consequências.
A série ela tá na média. Embora não tenha tido nenhum episódio top por completo, cada episódio teve coisas boas para se tirar. E o desenvolvimento dos personagens, especificamente nesse aqui, né, tá sempre bem, como é que eu posso dizer? Sempre à frente de tudo. Seja com a Harcourt, a Bale, o Economus, o próprio Chris. Todos eles vão se desenvolvendo cada vez mais e mostrando melhor a face de cada um, e isso é bem bacana. A gente sente falta mais do Vigilante, né? Que tá muito de escanteio. Eu arrisco até dizer que ele vai de arrasta no final da série e os outros irão continuar, porque o desenvolvimento dele quase não existe. Agora dos outros não. Cada episódio que passa só aumenta. Deixa a tua opinião aí nos comentários, certo? O que você achou desse episódio, o episódio 4 de Pacificador. O próximo episódio é o quinto e foi o último que a imprensa assistiu, então provavelmente do sexto em diante vão ter muitas revelações, provavelmente participações. Imagino que o Superman vai aparecer ou vai ser citado de alguma maneira, até porque o David Corenswet e o John Cena estavam juntos no set da série. A série e o filme praticamente estavam sendo filmados ao mesmo tempo. Então, surpresas virão, certo? Aproveita, ó, clica aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, porque assim você sempre vai estar sendo notificado, informado e atualizado de tudo que acontece na cultura energética, certo? Então até a próxima, tamo junto e é nóis!